Aproveita aí para elogiar o seu irmão, a sua irmã. Hoje, amados, estamos sentindo a falta de muitos irmãos aqui, muitos irmãos. Nós estamos tendo nesse final de semana o acampamento da igreja. Então, muitas famílias viajaram, foram ali para New Hampshire, no Indian Head Resort. Está acontecendo o acampamento, os irmãos vão voltar à tarde, vão encerrar o acampamento aqui no culto das 6 horas. Vamos ter 6 horas da tarde com o preletor, pastor Marcelo Jamal. Então, quero incentivar você, encorajar você. Não me canso de dizer, né? Ninguém jamais morreu de overdose de culto. Se você puder, nós vamos encerrar nosso domingo, 6 horas da tarde, mais um culto português, também um fechamento e encerramento do acampamento. Amém? Quero convidar o nosso amado levita, o adorador, irmão Daniel Reis. Ele vai estar adorando, ele vai estar glorificando ao Senhor, tá bom? Na sequência, nós vamos ter os avisos, vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, e aí a palavra do Senhor para o seu coração. Obrigado. Glória a Deus. Cada dia que passa, amados, eu fico mais feliz, sabia? Porque eu vivo um Deus que é puro e verdadeiro. É um Deus que faz maravilhas, faz proezas. De onde Ele me tirou e aonde eu estou, porque eu devo a Ele toda a honra, toda a glória. Provérbios 14:1 diz assim, que toda mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Toda vez que eu canto essa canção, eu louvo a Deus, a canção A Mulher Sábia, ela edifica a casa, eu agradeço a Deus, sabe, por tudo que Ele tem feito na minha vida através da minha esposa, porque se não fosse ela, talvez hoje eu seria mais um na multidão. Mas eu devo essa canção a Deus e a minha esposa. Eu quero estar louvando essa canção. Mulher sábia, ela edifica a casa. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pode soltar, varão. Glórias te damos, Jesus. Pode ir adorando a Deus. Pode falar com Ele agora, porque Ele está no nosso meio. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu carinho, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo ar, Pai, que respiramos. Pode soltar, varão. Muito obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus, aleluias. Mas a mulher sábia edifica a casa, mas a mulher sábia edifica a casa, mas a mulher sábia edifica a casa. Hoje a minha casa é edificada. Eu era um perdido, eu era um pecador. Estava no mundão, Jesus me resgatou. Agora estou lavado, agora estou remido no precioso sangue do Senhor. Agradeço a Deus todos os dias por ter colocado a minha mulher, que orou por mim e que jejuou. Hoje regozijo desse teu amor. Mas a mulher sábia edifica a casa, mas a mulher sábia edifica a casa, mas a mulher sábia edifica a casa. Hoje a minha casa é edificada. Obrigado, Jesus, pelo resgate da minha vida, Senhor. Obrigado pelos meus filhos, Pai, pela minha esposa querida, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Quando Jesus quer, Ele joga o anzol. É melhor você obedecer. Agradeço a Deus por ter me resgatado. Hoje sirvo a Deus com muito prazer. Mas a mulher sábia edifica a casa, mas a mulher sábia edifica a casa, mas a mulher sábia edifica a casa. Hoje a minha casa é edificada. Mas a mulher sábia edifica a casa, mas a mulher sábia edifica a casa, mas a mulher sábia edifica a casa. Hoje a minha casa é edificada. E eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor, pelo resgate da minha casa. Louvado seja o teu nome. Glória a Jesus. Glória a Jesus.
Glória a Deus, amém? Estamos aí felizes, alegres, satisfeitos, né? Porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós, amém? Um pouco sem voz, mas estamos felizes aí na presença do Senhor, né? Eu quero estar compartilhando com você, quero pedir um minutinho de atenção. Nós vamos estar compartilhando já os avisos, a nossa programação semanal, amém? Amados, no domingo, como de costume, nós temos aí os nossos 3 cultos. Às 10 horas da manhã, o culto em português, né? E também o mesmo horário, às 10 horas da manhã ali no ginásio, nós temos também o nosso culto em inglês, amém? Vale lembrar que durante essas 2 programações nós temos aí a VEN. A VEN, ela funciona trazendo você do estacionamento coberto, que é na Boston Avenue, número 200. Então, se caso você vier ou alguém vier para o culto, não conseguir parking aqui na rua, enfim, nós temos ali a disponibilidade de um grande estacionamento no número 200, estacionamento coberto, é ali até mais confortável. Então, a VEN, nós temos aí a disponibilidade da nossa VEN, levando e trazendo você antes e depois do culto, amém? E também vale lembrar que nesta programação, às 10 horas da manhã, nós temos ali a nossa salinha para as crianças, né, que tem os professores, enfim, que vão estar ministrando para as nossas crianças. E no mesmo culto, às 6 horas da tarde, infelizmente, a gente, por falta de mão de obra, nós não temos essa disponibilidade ainda. Mas creio eu que, se assim for da vontade de Deus, nós vamos ter também esta programação com as crianças à noite. Amém? E na segunda-feira nós temos aí o futebol para as crianças, para os boys, para os homens, meninos de 7 a 14 anos. Então, se você tem aí o seu filho de 7 a 14 anos, está convidado a estar vindo para o soccer, ali com o nosso amado colaborador Diego e o irmão Leandro estão ali na direção dessa programação. Amém? E funciona o soccer ali a partir das 7 horas da noite, de 7 às 8 horas. Temos também, na terça-feira, o nosso atendimento pastoral com a pastora Úrsula e o pastor Gustavo. Se você precisa de se aconselhar, se você precisa de uma oração, se você precisa aí, né, de uma instrução, eu quero aconselhar, encorajar você a estar vindo no aconselhamento, procurando aí esse casal que tem feito a diferença, amém? Que vai estar dentro da palavra de Deus te instruindo, te aconselhando, amém? Na terça-feira, a partir das 2h30 da tarde, não precisa agendar, é por ordem de chegada. E eles estão ali atendendo até as 7h30 da noite. E a partir das 7h30, nós temos aqui no templo a nossa reunião de oração, de 7h30 às 8h30. Então, se você tem também disponibilidade na terça-feira, nós queremos convidar você a estar conosco aí orando, né? De repente você não pode estar o tempo integral, 1 hora, mas 20 minutos, meia hora, 15 minutos, enfim, você e Deus. Amém? Creio eu que o seu tempo não será em vão. Amém? Na quarta-feira nós temos a nossa campanha, estamos aí finalizando, encerrando, mais uma campanha com o título de Mente Renovada. Amém? Então, nesta quarta-feira especificamente, vai estar ministrando a palavra o pastor Marcelo Jamal, que é o mesmo que está ministrando lá no acampamento dos jovens. Amém? É um homem de Deus, é um homem que eu creio eu que trará aí para a igreja uma palavra revelada. Então, se você tiver oportunidade, quero encorajar você a não perder, estar conosco na quarta-feira, a partir das 7h30 da noite. E também na quarta-feira, amados, nós temos aí o nosso jejum. O jejum, amados, é um princípio deixado aí pelo nosso Senhor Jesus Cristo, né? Como exemplo, ele jejuou ali, né? Então, aí o corpo de obreiro está convocado a estar jejuando. Amém? É convocação para o corpo de obreiro. E queremos convidar a igreja, se você pode, a estar jejuando conosco, né? E você, obreiro, que não pode, por alguma causa, motivo ou razão, nós queremos aconselhar você a estar procurando o pastor e pedindo aí a instrução. O pastor vai estar te liberando debaixo da bênção. Então, não faça, né, por vontade própria. Esteja instruindo com o pastor, que ele vai estar te aconselhando e te abençoando. Amém? Na quinta-feira, nós temos nosso atendimento com o nosso pastor Saulo. Né, se você precisa aí de oração, homem de Deus, está procurando aí, né, para tomar uma decisão, enfim. Se você precisa de um aconselhamento, a partir das 2h30 da tarde, o pastor está atendendo. Não precisa também agendar, é por ordem de chegada. E o pastor está aí atendendo até as 7h30 da noite, na quinta-feira.
E nesta sexta-feira nós temos, aliás, na sexta-feira, como de costume, habitualmente nós temos o culto dos jovens às 8 horas da noite. É uma programação aí, né, muito boa. E eu creio que se você tem aí disponibilidade, está conosco a partir das 8 horas da noite. Tem sido bênção, grandes coisas têm ali acontecido e eu creio que não será diferente. Amém, amados? Se você pode estar conosco na sexta-feira, 8 horas da noite, culto dos jovens. Amém? Glória a Deus. Creio que não faltou nada. Eu quero estar compartilhando, nós vamos estar celebrando ao Senhor com nossos dízimos e nossas ofertas. Eu quero convidar você a estar abrindo em Salmos, capítulo 37, a partir do versículo 18. Quero convidar aqui o adorador levita, escritor, homem de Deus, presbítero Daniel, amém? Vai estar aqui, vai estar pronto ali, vai estar louvando. Então, em Salmos, capítulo 37, a partir do versículo 18. Todos encontraram? Amém? Salmo 37, 18 diz assim a santa palavra do Senhor. O Senhor conhece o dia dos retos, os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Amém? Amados, aqui a santa palavra de Deus, Deus conhece os nossos passos, Deus conhece os nossos dízimos. Amém? E andar em retidão diante do Senhor e com o Senhor é cumprir aquilo que foi instituído. Nós conhecemos em Malaquias 3:10 que trazer os dízimos e as ofertas à casa do Senhor é mandamento. Então foi nos deixado este mandamento. Então caminhar em retidão é cumprir aquilo que foi instituído. Talvez, eu não sei você, mas talvez você não tenha ainda vivido a plenitude da bênção do Senhor. Talvez existe alguma coisa na sua vida que não acontece. Amados, vale a pena, eu quero aí chamar você para rever os conceitos, porque de repente alguma coisa pode estar não sendo cumprido. E o nosso Deus, ele é Deus de princípio. Quando nós quebramos o princípio nos quebra. Então, amados, a palavra instrui nós andarmos, que Deus conhece os nossos passos. Então, andar em retidão com Deus é cumprir aquilo que foi instituído. Amém? Então, isso também se aplica em dízimo e ofertas. E nós conhecemos em Malaquias 3:10. E a palavra do Senhor também fala em Gálatas 6:7, que aquilo que o homem semear, ele vai colher. E Deus não se deixa escarnecer. Amém? Então, eu quero nesta manhã convidar você aí a estar dizimando, a você que anda em retidão com Deus, a estar dizimando, a estar ofertando. No encosto atrás da cadeira você vai estar encontrando aí o envelope. Eu quero convidar você, pega o seu envelope, nós vamos estar orando, amém? Eu creio que Deus vai prover muito mais que nós precisamos, buscamos ou necessitamos, amém? Quero convidar você, levanta aí o seu envelope, nós vamos estar orando, agradecendo a Deus. Pai Santo Poderoso, Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã, nós apresentamos a Ti, ó Deus, a nossa gratidão pela Tua providência, por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e há de fazer nas nossas vidas. Deus, eu quero apresentar a Ti cada um que nesta manhã irá ofertar e dizimar ao Senhor. Pai Santo Poderoso, a Tua palavra nos diz, Pai Santo, que nada será em vão. Por isso, Pai, com coração grato, nós queremos nesta manhã apresentar a Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas. Se existe em nosso meio alguém que, porventura, algum motivo, razão ou causa, Senhor, que ainda não pode dizimar ou ofertar, nós pedimos, Senhor, a Tua providência. Senhor, dá a palavra de ordem, determina a vitória, fala ao coração deste homem, desta mulher, entra com providência, Senhor, para que ele e ela, sim, venham, Senhor, em nome de Jesus, cumprir aquilo que foi instituído. Deus, em nome de Jesus, nós rendemos graças a Ti, Pai, em nome de Jesus, pelo privilégio que o Senhor nos concede e porque até aqui o Senhor tem nos abençoado e nos sustentado. Abençoamos cada dízimo e cada oferta, em nome de Jesus Cristo. Eu quero convidar você com um sorriso no rosto a trazer o seu dízimo e a sua oferta. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluias. Glória a Deus. Glória, 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 glória.
Eu vim aqui para falar com Deus. Eu vim aqui para falar com Deus. Eu vim aqui para falar com Deus, que Ele é poderoso e vem buscar os seus. Eu vim aqui para falar com Deus. Eu vim aqui para falar com Deus. Eu vim aqui para falar com Deus, que Ele é poderoso e vem buscar os seus. Prepara, igreja, vamos adorar. Igreja fria que vai ficar. Jesus é justo, Ele tem poder, só vai salvar a quem nele crê. Se você crer, tem que confiar. Jesus não tarda, Ele vai voltar. Quando voltar, não chore, meu irmão, você teve a chance da tua salvação. Eu vim aqui para falar com Deus. Eu vim aqui para falar com Deus. Eu vim aqui para falar com Deus, que Ele é poderoso e vem buscar os seus. Eu vim aqui para falar com Deus. Eu vim aqui para falar com Deus. Eu vim aqui para falar com Deus, que Ele é poderoso e vem buscar os seus. Fale com Jesus agora, amados. Ele está no nosso meio. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glórias te damos, Senhor. Foi numa cruz que Ele me comprou. Com sua morte Jesus me pagou. Com o teu sangue me purificou. Rasgou-se o véu e hoje livre estou. Se você crer, tem que confiar. Jesus não tarda, Ele vai voltar. Quando voltar, não chore, meu irmão, você teve a chance da tua salvação. Eu vim aqui para falar com Deus. Eu vim aqui para falar com Deus. Eu vim aqui para falar com Deus, que Ele é poderoso e vem buscar os seus. Eu vim aqui para falar com Deus. Eu vim aqui para falar com Deus. Eu vim aqui para falar com Deus, que Ele é poderoso e vem buscar os seus. Ele é poderoso e vem buscar essa igreja de Medford, linda e maravilhosa. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, amém? Amados, é com muita alegria, muita satisfação que nessa manhã de domingo nós vamos estar agradecendo a Deus pela vida do Jacob, amém? E eu quero convidar os pais, a mãe, a irmã Aline, o Fernando, o pai, tá bom? Também temos a alegria de ter a avó nessa manhã conosco, a dona Tina. Eu quero convidá-la também, por gentileza. E assim mesmo assentado, você vai abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo número 2, tá bom? Evangelho segundo Lucas, capítulo número 2. E os pais aí estão convidados, por gentileza. Tá bom? Convido a avó também. Amém. Evangelho segundo Lucas, capítulo número 2. Vamos fazer uma leitura calma, tranquila, responsiva, a partir do versículo número 21. Você que já encontrou o texto sugerido e citado, quero convidar você a observar a sua esquerda, a sua direita, se o seu irmão, sua irmã tem a Bíblia, tem a palavra, caso ele ou ela não tenha, se você puder, compartilhe com ele aí a sua Bíblia. Amém? Amém ou não amém? Espera por mim, pastor, ou podemos ler? Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com Lucas, capítulo número 2, a partir do versículo número 21, está escrito que: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Enfatiza o versículo número 22, e o levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Amém? Então essa é a instrução da palavra do Senhor para nós. Quando as crianças nascem, elas são trazidas ao templo, elas são trazidas ao santuário para serem dedicadas e oferecidas a Deus. E é isso que esse casal está fazendo nessa manhã, amém? Mas antes de nós estarmos orando, agradecendo, abençoando, santificando o Jacob, eu quero fazer umas perguntas para vocês, Fernando, Aline, amém? Vocês aqui diante de Deus, dos ministros do Evangelho que estão aqui nessa manhã, presentes, dessas testemunhas, vocês prometem ser por Jacob um exemplo de piedade, amor e respeito? Sim. Sim. Vocês se comprometem também diante de Deus e dessas testemunhas a ensinar o Jacob a palavra do Senhor e enquanto ele estiver debaixo da guarda de vocês, trazê-lo sempre à casa do Senhor? Sim.
Sim. Então não se esqueçam nesta manhã desses votos que vocês fizeram em primeiro lugar com Deus, amém? Quero convidar aqui o abusado pastor Vantuil, por gentileza, tá bom? Quero permissão dos pais também, tá bom? Nós vamos estar orando, abençoando, santificando o Jacob e a Santa Amada Igreja, se puder, assim mesmo assentado, você só vai impor as suas mãos em direção ao altar, tá bom? Por quê, pastor? Nós somos ministros de uma nova aliança, imposição de mãos e a transmissão de bênção de autoridade. Nós somos todos chamados para abençoar, porque abençoando nós somos abençoados, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, soberano e santo, glorioso, Pai, nós somos gratos ao Senhor pela vida do Jacob, essa criança perfeita, saudável, com a qual o Senhor presenteou esse casal. Nós queremos clamar ao Senhor nessa manhã, livra ele de acidentes, livra ele da morte, Senhor, meu Deus, prematura, livra da violência, da perseguição, de abuso, do álcool, Senhor, meu Deus, que à medida que ele vai crescendo fisicamente, que ele cresça, Pai, na graça e no conhecimento do Senhor e dos homens, Pai, é o teu tempo, caso Jesus não tenha retornado, que ele venha ser incorporado ao teu exército, venha ser usado pelo Senhor, para a honra, para a glória, para louvor do teu santo nome, Pai. Que ele venha assim, meu Deus, meu Pai, no teu tempo aí, Pai, dá muitas alegrias a esse casal. Queremos aqui nessa manhã declarar que ele é perfeito, que ele é abençoado, Senhor, meu Deus, meu Pai, que ele, Senhor, meu Deus, é saudável, que ele é inteligente, que ele há de ser uma criança educada, Senhor, meu Deus, meu Pai, obediente e amorosa, Pai. Pai, nessa noite nós clamamos ao Senhor, põe as tuas mãos santas sobre ele, se apropria, Senhor, meu Deus, meu Pai, dele, Pai, que ele venha ser única e exclusivamente propriedade do Senhor Jesus, é o que nós pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a amada igreja do Senhor diz: glória a Deus, aleluias, amém, glória a Deus. Nós temos nessa manhã aí alguns visitantes conosco. Eu quero pedir, eu gostaria de conhecer os visitantes, amém? Assentado, assentada, só levante a sua mão, por gentileza. Quem está conosco nessa manhã pela primeira vez? Só levante as mãos, né? Nós temos ali a irmã Tina, tem ali a dona Neuza também, cadê ela? Está ali, amém? Você que já é de casa, observa aí os visitantes, tá bom? Glória a Deus. Então, nós vamos nessa manhã estar presenteando os visitantes aí com um livro do nosso pastor, do anjo dessa igreja. E se você puder, não precisa levantar. Você que está próximo do visitante, da visitante, se você puder, nós vamos cantar aquela musiquinha. Eu não tenho uma voz tão bonita assim como da irmã Lu, da pastora Úrsula, né? Mas vou convidar você a me acompanhar. Você conhece aquela musiquinha? Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Vamos lá. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Glória a Deus. Quem aqui ama Jesus? Amém. A irmã Aldineia, nessa manhã, tem em nome aqui do Departamento de Casais um convite para fazer para a igreja, tá bom? Vamos passar aqui o microfone para a irmã Aldineia. Já vamos orar pelos futuros ministros e ministras do Senhor. Também já vamos estar ministrando a palavra. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Eu estou aqui hoje em nome do Ministério de Casais da nossa igreja e de acordo também com a nossa igreja, né? Eu gostaria de convidar todos vocês que estão aqui, e dia 15 de março, sem ser o próximo, no outro domingo, nós, juntamente com a igreja, estaremos oferecendo um almoço para cada um de vocês, de gratidão a Deus por um ano que se passou. Então, eu gostaria que todos vocês viessem, mas já com o propósito de ficar aqui para almoçar aqui conosco. Tá bom? Não se esqueça, dia 15 de março, toda a igreja está sendo convidada. Amém? Amém? É de graça para quem dá glória a Deus. Se você quiser colaborar, contribuir também, por gentileza, procure a irmã Aldineia, tá bom? De repente você quer trazer uma torta, um pudim, enfim, tá bom? Converse com os irmãos ali, com o irmão Daniel, com a irmã Aldineia, amém? Convida as crianças aqui na frente, por gentileza. Os futuros ministros e ministras do Senhor podem se aproximar do altar. Pai e mãe que nos acompanha através da internet também está convidado nesse instante aí a estar ministrando sobre a vida dos seus filhinhos, das suas filhinhas. Então nós vamos
abençoar eles nessa manhã, vamos repreender todo o mal na vida deles, amém? Tá bom? A igreja vai permanecer sentada, se puder vai estar nos auxiliando na nossa oração. Quero pedir aos pastores e pastoras que venham aqui nos ajudar, por gentileza. Cadê a nossa amada pastora Úrsula? Vou abusar dela aqui agora. Cadê ela? Desceu? Amém? Então vou pedir pastor Vantuil mais uma vez, está orando, amém? Está abençoando. E as crianças, vão curvar as cabecinhas, vão fechar os olhinhos agora, tá bom? Amém. Estenda sua mão para cá, vamos estar orando, amém? Deus Pai Santo, poderoso, Senhor, a Tua palavra nos diz, Senhor, que as nossas crianças são herança do Senhor. Pai, nessa manhã de posse da Tua palavra, nós apresentamos a Ti as nossas crianças. Pai, nós queremos declarar sobre a vida delas, Senhor, em nome de Jesus, a Tua bênção e o Teu favor, que elas venham sim crescer na Tua presença, em graça, estatura e sabedoria e conhecimento da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que elas não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda, que elas venham sim ser sal desta terra e luz deste mundo. Pai Santo poderoso, em nome de Jesus, nós repreendemos e rejeitamos sobre a vida delas tudo aquilo que é contrário. Em nome de Jesus, ó Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que se levantar para frustrar, para roubar as Tuas promessas, nós rejeitamos em nome de Jesus Cristo e declaramos sobre a vida delas, sobre cada família aqui representada, a Tua bênção e o Teu favor. Em nome de Jesus, e a igreja diz, amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, amém? Então as crianças vão estar descendo para o culto que eles e elas estarão tendo. Quero lembrar o papai e mamãe que tem criança pequena, bebezinho, se desejar, o nosso berçário está à sua disposição. Essa primeira salinha aqui em frente às escadas, tá bom? Então o culto está sendo transmitido para o berçário, tem um trocador aí para sua criancinha, sintam-se à vontade. Agradeço aí ao apoio do departamento infantil, felicito os pais pela iniciativa, né? Estão de parabéns em trazer os seus filhos à casa do Senhor. A Bíblia diz o seguinte: ensina ao menino o caminho. Ensina o caminho certo é aquele lá, meu filho, é lá que você tem que ir. É pertinho do papai e da mamãe. Amém? A ferramenta mais eficiente de ensino se chama exemplo. Nós ensinamos mais através das nossas atitudes do que com as nossas palavras. Então os pais estão de parabéns também trazer os seus filhos à casa do Senhor. Assim mesmo, assentado, assentada, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo número 4. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com Marcos, capítulo número 4, a partir do versículo número 35. Nós vamos fazer uma leitura calma, tranquila, responsiva. E eu gostaria que, se você pudesse, obviamente, você permanecesse com a sua Bíblia aberta nessa passagem, após a leitura do texto sugerido, citado. Amém? Quero mais uma vez aqui destacar a ausência de muitos irmãos e irmãs nessa manhã, em virtude do acampamento. Então, muitas famílias, mais de 50 pessoas foram para o acampamento, tá? Lá em New Hampshire, Indian Head Resort. Eles vão estar voltando agora de manhã, estaremos encerrando o acampamento logo mais à tarde, no culto às 6 horas da tarde. Teremos aí como preletor, pastor Marcelo Jamal. Eu quero incentivar você, se você puder, obviamente, a estar conosco. Só quem não achou, diga assim: pastor, espere por mim, eu espero. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com Marcos, capítulo número 4, versículo número 35 até o versículo número 41. Amém? Amados, o sábio Salomão diz o seguinte: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor e não te inclines a falar. Amém? Então agora acabou a conversa, tem que desligar o telefone celular. Parou a ida ao banheiro, parou para tomar água. Quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, Deus é que está falando conosco. E muitas vezes Deus não fala por causa da falta de reverência. Nosso Deus está nos céus e nós estamos na terra. Ele é o Criador, provedor, mantenedor de todas as coisas. E quando Ele fala, Ele exige que nós prestemos atenção. É por isso que nos deu 2 bocas. Nos deu 2 ouvidos, para nós ouvirmos mais e nós falarmos menos. Evangelho de Marcos, capítulo número 4. Todos encontraram? 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco,
de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, quieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança, e disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Amados, amadas, só o Espírito Santo de Deus é que pode abrir o seu coração e dar a você entendimento e compreensão da palavra dele. Você entende isso? Amém? Vamos orar nessa manhã. Põe a mão no seu coração. Você vai clamar a Deus para que venha falar com você, para que abra o seu entendimento, para que te dê compreensão dessa palavra. Então ore comigo e diga assim: Senhor, eu sei que a tua palavra é atual, inerrante, infalível, suficiente, completa, poderosa, e que ela jamais volta para ti vazia. Leva, Senhor, a minha mente nessa manhã em obediência a Cristo. Que esta semente, a tua palavra, que vai estar sendo semeada, venha cair em terra fértil, venha produzir 30, 60, 100 por 1. Que o ladrão não venha ter oportunidade para roubar esta semente. Desperta o meu coração, inclina-o para ti, abre os ouvidos da minha alma, para dar guarida à tua palavra, e dá graça ao ministrante, para transmitir esse texto com fidelidade. É o que eu clamo, peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. O Evangelho segundo Marcos, meu amado e minha amada, não tem um autor. Ou o autor do Evangelho segundo Marcos é anônimo, mas a tradição e a igreja neotestamentária atribui a sua autoria a um jovem chamado João Marcos, que não era discípulo do Senhor Jesus, mas era seguidor de Pedro, companheiro de Barnabé e Paulo na sua primeira viagem missionária. E esse jovem aí escreve o evangelho que leva o seu nome, Marcos. O evangelho de Marcos é considerado o evangelho da ação. Capítulo número 4, nosso Senhor Jesus Cristo esteve durante todo o dia à margem, à beira do mar, ensinando as multidões a respeito do reino de Deus. Falou sobre a parábola da semente, sobre a parábola do grão de mostarda. E no final daquele dia, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, no final da tarde, para que eles entrem num barco e atravessem para uma outra região, para a região de Gadara, onde Jesus Cristo mais tarde vai libertar um homem possesso ali de uma legião de demônios. Eles entram naquele barco, Jesus cansado, dorme ali, e então, durante a travessia, eles são surpreendidos por uma terrível tempestade. Muito bem, aqueles homens apavorados acabam acordando Jesus Cristo, e Jesus repreende o vento, Jesus repreende o mar, e Jesus repreende até a incredulidade deles. William Hendrickson, pastor, ministro do Evangelho, teólogo, autor, nascido em 1900 lá na Holanda, falecido em 1982 aqui nos Estados Unidos, analisando esse texto, ele dividiu esse texto em 6 pontos principais. Uma noite a bordo, uma tempestade terrível, um clamor desesperador, um milagre maravilhoso, uma repreensão amorosa e aí um impacto profundo. Nessa manhã, meu amado, minha amada, eu quero discorrer com você a respeito das tempestades da vida. Você está enfrentando alguma tempestade nesse instante, nesse momento? Primeiro ponto, como é que são as tempestades? As tempestades são inesperadas, as tempestades são perigosas, as tempestades, meu amado, minha amada, são inadministráveis e as tempestades são surpreendentes. Não entendi nada, pastor, eu vou compartilhar com você, não se preocupe. Mas olhe para o teu irmão e para a tua irmã, nos olhos dele ou nos olhos dela, e diga assim: olha, as tempestades são inesperadas, são perigosas, são inadministráveis, são surpreendentes. Amém? Agora olha para o pastor. Primeiro ponto, as tempestades são
inesperadas. Tempestade, meu amado, minha amada, chega de surpresa. Não manda text message, não telefona e nem pede licença. O mar da Galileia era conhecido pelas tempestades frequentes e perigosas. Esse lago de água doce tem 21 quilômetros de extensão, 14 quilômetros de largura, é cercado por montanhas de 3 lados. Algumas dessas montanhas têm até 300 metros de altura. E os ventos gelados lá do Monte Hermon, lembra do Monte Hermon? Salmo de número 133? Lembra? O orvalho do Hermon que desce sobre o Sião. Mas volta lá. Os ventos gelados do Hermon, 2.790 metros de altura, coberto de neve durante quase todo o ano, descem com fúria sobre essa região. E encurralado pelas montanhas, eles acabam caindo aí sobre esse lago, encrespando as ondas e formando aí tempestades terríveis. Volto a dizer para você. As tempestades, meu amado, minha amada, não mandam mensagem, não pedem licença. Elas chegam na nossa vida de forma inesperada. É uma enfermidade sem cura no seio da família, é um acidente fatal que acaba ceifando a vida de um ente querido, é um divórcio inesperado que acaba gerando traumas no seio da família. Note você, observe você, que os discípulos estiveram o dia inteiro ouvindo o Senhor Jesus falar sobre o reino de Deus, fazendo a obra de Deus. Isso não os isentou da tempestade. Aqueles homens, eles amavam Jesus, eles deixaram tudo por Jesus, mas isso também não os isentou do mar revolto. Como cristãos, meu amado, minha amada, nós precisamos estar cientes que na nossa jornada, na nossa caminhada chamada vida, nós também vamos enfrentar tempestades. Segundo ponto, essa tempestade é perigosa. As tempestades da vida são perigosas. Olhe para o seu irmão, para a sua irmã, e diga para ele, olha, as tempestades da vida são perigosas. O evangelista Mateus, o evangelista Lucas, eles retratam também, eles descrevem essa passagem. Mateus lá no capítulo 8 e Lucas, coincidentemente, no capítulo número 8. Mateus diz assim, que os ventos estavam aí grandes, o mar saculejava aquele barquinho. Lucas diz que o barco estava quase indo a pique. E Marcos, o que ele fala? Versículo número 37. Levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Tempestade, meu amado, minha amada, é perigosa. Tempestade é ameaçadora. 11 de setembro de 2001, Estados Unidos da América. Quem é que lembra dessa data aí? Eu estava indo para o trabalho, eu trabalhava com seguro naquela época. Quando eu cheguei na empresa, no escritório, o escritório estava aberto, as máquinas ligadas, as luzes acesas, as portas abertas. Eu tive algum compromisso, cheguei um pouquinho mais tarde lá, e não tinha mais nenhum funcionário. Eu falei, o que está acontecendo aqui? E observei um alvoroço no restaurante ao lado. As pessoas tinham ido para lá. Então me dirigi para lá e pude observar na televisão ali uma cena cinematográfica. Qual? As Torres Gêmeas, o World Trade Center, estava em chamas. Pensei que fosse uma cena de ficção, mas vocês estão familiarizados e sabem que não era isso, que era um ataque terrorista. O símbolo do poder econômico, da pujança econômica dessa nação estava desmoronando. Ninguém jamais pensou que a nação mais poderosa da terra pudesse ser assim tão vulnerável, porque as tempestades, meu amado e minha amada, elas são avassaladoras. Muitas vezes elas chegam e destroem aquilo que nós levamos anos e anos para construir. É um casamento que foi edificado com amor, com respeito, que se acaba, termina por causa da infidelidade conjugal. É um sonho que foi nutrido muitos e muitos anos, que acaba se tornando um pesadelo. É uma amizade que foi construída com respeito, com abnegação, mas que acaba terminando por causa da traição. A tempestade, ou as tempestades são inesperadas. As tempestades também, meu amado e minha amada, elas são perigosas. Mas tem mais. As tempestades são inadministráveis. Não tem como administrar a tempestade. Você entende isso?
Então olha aí para o seu irmão, para a sua irmã e diga assim: as tempestades não podem ser administradas. Ou se você preferir, elas são inadministráveis. Não estou entendendo, pastor. Olha, pastor, aqueles homens, eles tentaram de todas as formas se desvencilhar daquela situação, mas eles não puderam, eles não conseguiram. Via de regra, as tempestades estão além ou aquém das nossas forças. Aquele problema era muito maior do que a capacidade que eles tinham em resolver. Quem está me entendendo? Quem está me acompanhando? Aquele problema, aquela situação estava muito além da capacidade deles em resolver. Tentaram, mas não conseguiram. Foi por isso que eles clamaram por Jesus Cristo. Meu amado, minha amada, a palavra do Senhor conta, registra, segundo o livro de Crônicas, capítulo número 7, uma das histórias mais bonitas do Antigo Testamento, a de Josafá, rei em Judá. Os amonitas, moabitas, moradores do Monte Seir se reuniram para atacar Jerusalém. E mandaram um recado mal educado, insolente para Josafá: quem é que vai livrar você das nossas mãos? Josafá teve medo, não soube o que fazer, reuniu todo o povo lá em Jerusalém, na frente da casa do Senhor, e decretou um jejum, e orou para Deus assim: Senhor, nós não sabemos o que fazer contra essa grande multidão que vem contra nós, em nós não há força suficiente, mas os nossos olhos estão fixos, estão postos no Senhor. A situação pode fugir do nosso controle, mas a situação jamais foge do controle do Senhor. Se nos falta estratégia, se nos falta força suficiente, meu amado, minha amada, para lidar com o problema, nós temos que fixar os nossos olhos no Senhor, porque nele há resposta, nele há saída, nele há sempre novas possibilidades, nele há esperança. Amém. Ainda, as tempestades são surpreendentes. Diga aí para o seu irmão, para a sua irmã: as tempestades são surpreendentes. Não entendi. Elas transformam aquilo que é conhecido em algo assustador. Vamos olhar para os discípulos. Eles estavam familiarizados com o mar da Galileia. Alguns deles eram pescadores profissionais. Eles já tinham cruzado aquele lagozinho ali. Ali, meu amado, minha amada, o que era? Era o ganha-pão dos discípulos. Eles já haviam lançado as suas redes ali muitas vezes. Mas agora, o conhecido se transformou num monstro indomável. Muitas vezes, as tempestades mais assustadoras que nós enfrentamos não vão surgir de um horizonte distante, não vão trazer nada novo não, mas elas vão acontecer onde nós, meu amado e amada, estamos mais seguros. Vou explicar para você. É um filho, uma filha que durante muitos anos foi obediente, foi responsável, mas que de repente se transforma num rebelde. É um cônjuge que durante muitos anos foi fiel, foi atencioso, foi amoroso, mas que se transforma numa pessoa amarga, numa pessoa ranzinza, numa pessoa que deixa o casamento, a família, para viver uma aventura. Até hoje, as tempestades mais perigosas que nós enfrentamos surgem ou brotam daqueles lugares que nós nos sentimos mais seguros. Agora, segundo ponto que eu quero compartilhar com você nessa manhã: as perguntas e as questões que surgem quando nós enfrentamos a tempestade, os conflitos que surgem durante a tempestade. Como é que nós podemos conciliar tempestade, adversidade, circunstância contrária com obediência a Deus? Os discípulos estavam aonde? Fazendo o que Deus havia mandado eles fazer. Eles estavam obedecendo a ordem de Jesus. Foi Jesus que disse para eles entrarem no barco. Foi Jesus que disse para eles atravessarem para outra margem. Eles estavam onde Jesus mandou eles estarem. Eles estavam fazendo o que Jesus mandou eles fazerem. Eles estavam indo para onde Jesus mandou eles irem. Como é que nós conciliamos dificuldade, adversidade com obediência ao Senhor? Eles estavam obedecendo a Deus.
Jonas enfrentou uma tempestade porque estava desobedecendo a Deus. Os discípulos estão enfrentando uma tempestade porque eles estão obedecendo a Deus, a Jesus. Deixa eu perguntar para você aqui, meu amado, minha amada, nesta manhã de domingo, 1º de março, ano 2015, está você enfrentando alguma tempestade na sua vida? Porque você tem sido fiel a Deus, porque você tem sido aí fiel aos mandamentos estabelecidos por Deus? Está você, meu amado, minha amada, enfrentando oposição e perseguição, porque você tem se mantido fiel ao Senhor? Tem você sido considerado um estorvo lá no seu trabalho, na sua escola, na sua família aí, por causa dos princípios aí que Deus plantou no seu coração para serem observados? Meu amado, minha amada, muitas vezes nós vamos enfrentar oposição, nós vamos ter que passar por circunstâncias difíceis, enfrentar adversidades, não porque nós estamos andando aí na contramão, é porque nós estamos andando no caminho direito, reto. O mundo odiou o Senhor Jesus Cristo, e por nós sermos luz nessa terra, nós também vamos passar por problemas e vamos ser odiados. Eu vou tomar água. Aplauda o Senhor, por favor. Agora tem mais. Como é que nós conciliamos a presença de Deus, de Jesus, com adversidade, com adversidade, com tempestade? Já parou para pensar? Quem é que estava com os discípulos no barco? Jesus. Opa, como é que concilia tempestade com a presença de Jesus? Como é que concilia, meu amado evangelista cristiano? Tempestade, circunstância diversa, prova com a presença de Jesus. Jesus foi convidado para um casamento. Evangelho segundo João, capítulo número 2, e prontamente atendeu aquele convite, ele compareceu, validando aquela instituição. E o que aconteceu naquela festa? O que aconteceu? Faltou vinho, amém. Vinho sinônimo de alegria. A presença do Senhor Jesus não nos isenta de dificuldades, não nos isenta de problemas. Vida cristã, meu amado, minha amada, não é redoma de vidro. Vida cristã não é viver numa estufa. Vida cristã, diz o poeta, é uma luta reída, que aos fracos abate, mas aos fortes só faz exalta. Durante a caminhada cristã, tem vale de lágrima, tem deserto escaldante, tem pinguela estreita, tem caminho juncado de espinhos. Nós precisamos entender isso, que a presença do Senhor Jesus conosco não nos isenta da dificuldade. Mas tem mais. Como é que nós conciliamos aí a presença do Senhor Jesus? A presença de Deus com o sono de Deus. Já parou para pensar? Eles estão num barco, estão atravessando aquele mar e de repente surge uma tempestade. E Jesus está fazendo o quê? Está dormindo na popa do barco. Uau! Eu tenho certeza que a maior aflição daqueles discípulos ali não foi a tempestade, mas foi o fato do Senhor Jesus estar dormindo. Asaf, no Salmo 73, versículo número 20, ele fala do sono de Deus. Tem vezes que durante a nossa caminhada cristã, na nossa vida, parece que aquele que não dorme, aquele que não dormita, ele está indiferente aos dramas da nossa vida. E nós achamos que nós somos largados à nossa própria sorte. Mas vamos continuar. As grandes perguntas que surgem durante as tempestades. Nesse texto aí é 3 perguntas. Essas perguntas são instrutivas. E aí nós temos a pedagogia, o ensino da tempestade para nós. Primeira pergunta, eu gostaria que você lesse comigo, versículo número 38. Disseram os discípulos para o Senhor Jesus, e essas perguntas nós também fazemos, quando nós estamos enfrentando dificuldade, quando nós estamos passando com problemas. Versículo número 38, disseram aí os discípulos para Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Você pode falar? Repita comigo. Mestre, não te importa que pereçamos? Essa pergunta nasceu aonde? No ventre da crise. O mar revolto parecia que estava sepultando as esperanças dos discípulos. E eles disseram o quê? Mestre, não importa que nós pereçamos. Olha o pastor, querido.
em tempo de doença, em tempo de comoção social, em tempo de guerra, terremoto, desastres humanos, nós fazemos a mesma pergunta. Explode essa pergunta no nosso coração: Mestre, Senhor, não importa que nós pereçamos. Mateus registra o questionamento dos discípulos no capítulo 8, Senhor, salva-nos. Lucas também registra, Senhor, Senhor, acode-nos. Nos tempos de dificuldade, nós também fazemos a mesma pergunta, Senhor, Senhor, socorre-nos, auxilia-nos, ajuda-nos, precisamos de Ti. Agora preste atenção, que essa pergunta dos discípulos parece mais uma crítica do que um pedido de ajuda. Por quê? Porque é muito mais fácil reclamar de Deus do que colocar a nossa necessidade, a nossa ansiedade aos pés do Senhor e confiar nele para tomar conta, para resolver a situação. Essa pergunta, ela surgiu do medo que eles estavam sentindo. E a tempestade, via de regra, nos enche de medo. Quem já esteve em Israel aí? Em Jerusalém? Aqui. Os irmãos aqui, pastor Gustavo, a pastora Úrsula, a irmã Rosenil, a irmã Selma, não se preocupe, se você não foi, você vai ter oportunidade de ir ainda. Amém? Quem dos irmãos já visitaram o Museu Yad Vashem? Museu do Holocausto? Glória a Deus, amém? Se você não teve a oportunidade, você pode fazer um tour virtual agora. Então, o museu já permite que você faça esse tour. Qual é o nome do museu, pastor? Yad Vashem. É um museu lá em Jerusalém, Israel, em homenagem àqueles ou aquelas que morreram no Holocausto. Mais de 6 milhões de pessoas morreram nos campos de concentração nazistas. Foram fuzilados nos paredões ou morreram nas câmaras de gás. E 1,5 milhão de crianças também morreram ali, sem dó e sem piedade. E lá na entrada do museu, no jardim, tem uma escultura, tem uma estátua com uma mulher. A cabeça da mulher, a boca dela está aberta, e ela tem 2 crianças mortas nos braços dela. O que significa isso, pastor? A dor e o sofrimento dos pais que marchavam para esses campos de concentração e o grito deles de dor, ao qual o mundo estava indiferente. Hoje tem muitos que gritam de dor também e o mundo ao redor continua indiferente. Mestre, não te importa que nós pereçamos? As tempestades, meu amado, minha amada, as tempestades, elas geram medo. Os problemas, eles se avolumam. O mar fica revolto. E muitas vezes o vento, ele nos açoita com fúria. Agora note você também, que esta pergunta dos discípulos gera aí, ou dá a entender que eles tinham um lampejozinho de fé. Senhor, Mestre, não te importa que nós pereçamos? Eles tinham um lampejozinho de fé, porque se eles não tivessem fé nenhuma, se eles não crescem, eles não teriam clamado a Jesus que os auxiliasse, que os socorresse, que os ajudasse. O interessante é que eles chegaram no momento final, na hora crítica, para buscar saída no Senhor. E o mesmo muitas vezes acontece conosco. Temos que chegar lá no fundo do poço, quando a corda está no pescoço, quando a situação está negra, para daí nós nos lembrarmos dele, clamarmos e suplicarmos por ele. Mas não tem problema não, meu amado, minha amada. Ele não se importa, diz Asaf no Salmo 53, clama a mim, no dia da angústia eu te livrarei, tu me glorificarás. Eles clamaram, eles sabiam que eles podiam buscar no Senhor resposta, auxílio e direção. Agora tem mais um sintoma aí. Esta pergunta deles, além de mostrar um certo lampejo de fé, revela também uma fé deficiente. Porque eles não tinham uma fé madura. Se eles tivessem uma fé madura, e fé é aquilo que Deus requer de nós, porque todo aquele ou aquela que se aproxima de Deus deve ter fé, deve ter crer que Deus existe, porque Deus é... Quem é que lembra aí? O quê? Galardoador, abençoador daqueles que o buscam. A fé deles era uma fé deficiente, porque não era uma fé madura, porque eles tiveram medo, eles não confiaram em
Jesus Cristo. Meu amado e amada, se eles tivessem confiado no Senhor Jesus, só o fato do Senhor Jesus estar descansando no barco já era motivo para eles também descansarem em Deus, porque, meu amado, minha amada, não existe nenhum outro Deus como esse, que trabalha para aqueles que nele esperam dioturnamente, full time, part time, overtime. O Senhor está trabalhando a favor daqueles que nele esperam. Agora, surge uma outra questão. Essa também é uma questão instrutiva. Nós temos aí a pedagogia do milagre. Versículo número 40, são as palavras de Jesus. Quando Jesus diz assim: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Leia comigo, versículo 40. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Vamos entender o que ele está falando aqui? Olha aqui, ó, discípulos. Na prova prática, vocês foram reprovados. Vocês foram reprovados na prova prática. Eles não tinham fé, eles tinham medo. E quando o medo prevalece, a fé desaparece. Eles não tinham fé, eles tinham medo. E por qual razão? Eles deveriam ter tido fé, eles não deveriam ter tido medo. Vou te apresentar algumas. Primeira, por causa da promessa e da palavra de Jesus. Ah, é, pastor? Leia comigo. Jesus disse para eles assim, olha, versículo 35, passemos para outra margem. Tem na sua Bíblia ou só tem na minha? Eles não precisavam ter duvidado, eles não precisavam ter tido medo. Eles poderiam crer, descansar no Senhor por causa da palavra de Jesus. Jesus disse para ele, passemos para outra margem. Quem está entendendo isso? Deus, Jesus não é homem para que fale, não se cumpra. Quando Deus fala, quando Jesus fala, aquilo acontece. Jesus Cristo é a verdade. As promessas de Jesus não podem ser frustradas. Os planos de Jesus, eles são perfeitos. Jesus falou, vai acontecer. Jesus disse para ele, passemos para outra margem. O destino daquele barco, meu amado, minha amada, não era o naufrágio, mas o destino daquele barco era outra margem. Entretanto, Jesus não prometeu uma viagem tranquila, não, mas Jesus prometeu que a chegada era certa. Na vida cristã, Ele, o Senhor Jesus, não diz que nós não vamos ter luta, não, mas Jesus diz que a vitória é certa, meu amado, minha amada. Quando a falta de fé, quando o medo assaltar a sua fé, meu querido, minha querida, se agarre nas promessas de Jesus. Quando todos aqueles que estiverem ao seu lugar disserem para você assim, não tem jeito, não tem situação, não tem saída, se agarre nas promessas de Jesus, porque para Jesus não há impossíveis. Jesus chama a existência aquilo que não existe. Jesus põe termo, põe fim à guerra. Para Jesus não há impossíveis. Mas eles não precisavam ter medo, eles precisavam ter fé por causa da palavra de Jesus. Eles poderiam, meu amado, minha amada, não ter medo e ter fé por causa da presença do Senhor Jesus. Quem é que estava com eles no barco? Jesus. Amém? Salmo 23, quem é que lembra aí as palavras de Davi? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Não que o vale fosse um lugar fácil, não que as circunstâncias adversas fossem fáceis de serem enfrentadas, não, mas por causa da presença e do amparo do Senhor. É por isso que Davi estava falando isso, meu amado, minha amada. Na tempestade, na dificuldade, Jesus Cristo é o nosso porto seguro. Na dificuldade, Jesus Cristo é a nossa âncora. Deus fala através do profeta Isaías, capítulo número 43. Olha aqui, se tu entrares nas águas, eu estarei contigo. Os rios não te submergirão, o fogo não te queimará e a brasa não arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te guardo
guardo, eu te sustento, eu te mantenho com a destra da minha justiça. Jesus fala, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em outra tempestade, os discípulos estão sozinhos no mar, lá vem Jesus andando sobre a água, e eles com medo mais uma vez, Jesus diz assim, não tenham medo. Meu amado, minha amada, o leme do barquinho da nossa vida pode fugir do nosso controle, mas não foge do controle das mãos do Senhor, porque Ele jamais nos deixa, Ele jamais nos abandona. Mas tem mais. Eles poderiam ter fé, não precisavam ter medo por causa da promessa, por causa da presença do Senhor e até por causa da paz de Jesus. Não entendi isso. Vou repetir de novo, meu amado, minha amada, essa passagem eu gosto bastante. Quem é que estava dormindo na popa? Jesus Cristo, tranquilo, seguro e sereno. Por quê? Porque Jesus estava confiando na providência do Pai. Eles não precisavam ter medo por causa da paz do Senhor Jesus. Jesus já havia demonstrado em outras ocasiões o cuidado dele para com os discípulos. É isso que a gente chama de paz no vale. Jonas dormiu durante a tempestade, mas aquilo era uma falsa paz, porque ele estava fugindo de Deus. Jesus dormiu na tempestade, mas isso é a paz verdadeira, porque ele estava confiado no Senhor. Amado, amada, e não existe adversidade, problema para o qual o Senhor não tenha uma solução. Às vezes parece que ele está atrasado, mas ele sempre está fazendo o melhor para nós. Livro de Marcos, capítulo 5, um religioso, chefe de uma sinagoga, se aproxima do Senhor Jesus e clama, pede, roga ao Senhor Jesus. Olha aqui, clamo, peço que venha comigo, impõe as suas mãos sobre a minha filha para que sare e viva. Diante daquele clamor, daquela súplica, Jesus prontamente se dispõe a acompanhar aquele homem. Aquele homem se chamava Jairo, ele tinha uma filhinha de 12 anos de idade que estava à beira da morte. Estão caminhando para a casa de Jairo, de repente na metade do caminho, chegam os mensageiros da casa de Jairo e digam assim, não incomoda mais o mestre não, porque a tua filha morreu. Não tem mais jeito, não tem mais solução, acabou, não tem mais esperança, Jairo, não perde tempo não. Eu creio que o chão desapareceu debaixo dos pés de Jairo ali naquele instante, naquele momento. Mas Jesus disse assim para ele, não temas, tenha fé, creia somente. E Jesus continua a sua jornada, vai até a casa de Jairo. Chegando lá, ele percebe um alvoroço, uma movimentação, e diz para eles assim, olha, por que vocês estão rindo? Estão rindo por quê? A menina não morreu, e ela dorme. E riram dele. O mundo aí fora, meu amado, minha amada, ri, zomba, escarnece na nossa fé. Mas isso não impede Jesus Cristo de operar, não impede Jesus Cristo de agir. Eles pensam aí que é superstição, mas ao longo dos anos, meu amado, minha amada, a fé tem operado. Jesus Cristo tem realizado milagres. E eu gosto muito, enquanto eles estavam rindo do Senhor Jesus, Jesus Cristo ali, ele disse assim para aquela menina, Talita cumi, ou seja, a menina levanta, e ela se levantou. Diante do coral da morte, soou ali o coral da ressurreição, e a morte teve que baixar sua fonte altiva e teve que se prostrar diante da onipotente voz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque para Jesus não tem causa perdida, não tem problema insolúvel, meu amado, minha amada. Mas tem mais. Eles poderiam ter tido fé, não precisavam ter tido medo por causa do poder do Senhor Jesus Cristo. Preste atenção nisso. Marcos, ele vai inserir esse relato, essa passagem, dentro aí de um contexto do poder do Senhor Jesus. Poder sobre os demônios, capítulo 5, Jesus viaja para Gadara, Jesus dá a ordem e um homem é liberto aí de uma legião de demônios. Jesus tem poder sobre os demônios. Capítulo 5, Jesus vai orar e ele vai libertar uma mulher que sofreu de uma enfermidade há 12 anos. Jesus tem poder sobre a enfermidade. Jesus vai orar sobre a filha de Jairo e ela vai ressuscitar. Jesus vai dar a ordem e o mar vai se acalmar, o vento vai se aquietar, e tudo vai se
tranquilizar. Alguém disse, eu gosto muito, que nós não temos aí mais Jesus adormecido aos pés da tempestade, mas nós temos agora a tempestade adormecida diante daquele que dá ordem, e o mundo, o universo, obedece. Amado, amada, Jesus Cristo é o nosso refúgio, Jesus Cristo é a nossa fortaleza, Jesus Cristo é a nossa bandeira, Jesus Cristo é Jeová Sabaô, general de vitória que nunca perdeu uma batalha. Ele detém todo o poder e toda a autoridade. Ele determina e acontece. Agora, muitas vezes, a maior tempestade que nós enfrentamos não é aquela que está ao nosso redor, é aquela que está dentro de nós. É a ansiedade, o medo, a dúvida, a incredulidade. Mas mesmo essa tempestade, Jesus Cristo dá a palavra e esses ventos contrários se acalmam. Para fechar, uma outra e última pergunta. Versículo número 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Já estou terminando, querido, querida. Sabe o que a tempestade é, meu amado? A tempestade é pedagógica. Tempestade é o instrumento de Deus para nos instruir, para nos ensinar. Nós aprendemos mais nas tempestades do que nos períodos de bonança. Não são as experiências místicas, mas as dificuldades, o instrumento de Deus para nos moldar, para nos aperfeiçoar. Quem está me acompanhando? Quem está me entendendo? Amém? Perguntaram àqueles homens, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? No começo daquela situação, eles estavam apavorados, assustados, mas agora eles estão maravilhados diante daquele homem. Eu vou dizer para você quem é esse homem. Ele é o mestre dos mestres. Ele ensina através das tempestades, através das circunstâncias difíceis da vida, e ele ensina também através da sua palavra. Ele ensina através de parábolas e ele ensina através de tempestades. Os meios dele são diversos, mas o resultado é sempre eficaz. Ele é um mestre dos mestres. Ele veio, meu amado, minha amada, para instaurar o reino de Deus, e o reino de Deus já chegou. Ele é o rei dos reis. O reino de Deus já está entre nós, está em nós. Quem é esse? Esse Jesus aí é o mestre dos mestres, e ele é homem também, perfeitamente homem, porque o sono dele revela isso. Estava cansado e resolveu descansar, mas esse é um mistério grande. Por quê? Porque aquele que nem o universo pôde conter, se esvaziou a si mesmo, foi gerado pelo Espírito Santo lá no ventre de uma virgem, nasceu, foi enrolado em faixas e deitado ali numa manjedoura, numa estrebaria. Meu amado, minha amada, todo aquele ou aquela que crê aí na encarnação do Senhor Jesus Cristo não deveria duvidar dos milagres maravilhosos que ele faz. Quem é esse? É o mestre dos mestres. Ele é homem e ele é o Deus, o único e verdadeiro Deus. Jesus Cristo não é criatura, Jesus Cristo é Criador. Ele disse no Evangelho de João 10:30, eu e o Pai somos um. Ele é coigual a Deus, consubstancial a Deus. O trono dele é revestido de glória e de majestade, e os anjos estão lá adorando, dizendo: santo, 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 santo. Ele é santo. Tudo foi feito por ele e através dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ele fala e o vento cessa. Ele dá a palavra e o mar se acalma. O universo se prostra diante dele, porque ele é o único e verdadeiro Deus criado. Por ele e através dele tudo que foi feito se fez. Quero encerrar dizendo que tempestade, meu amado, minha amada, é aí o currículo de Deus para fortalecer a nossa fé. São as provas, meu amado, minha amada, enviadas por Deus, não para nos derrubar, mas para nos fortalecer. Vou contar uma historiazinha para você, para terminar, para encerrar. Deus é bom. Deus é sempre bom, mas as circunstâncias adversas da vida às vezes não nos permitem ver a bondade de Deus. Havia um súdito que dizia para o rei dele: Deus é bom, majestade, Deus é sempre bom. E um dia eles saíram para caçar, e durante a caçada um animal selvagem atacou o rei e acabou ali
o rei perdendo um dedo da mão. Naquele momento de dor, de raiva, o servo sem saber o que falar, disse assim para o rei: Deus é bom, majestade. Enfurecido, o rei mandou prender aquele servo e jogar ele no calabouço. Recuperado daquela situação, o rei voltou a caçar. E ele foi aprisionado por índios canibais, antropófagos. Prepararam o rei para o sacrifício. Na hora que ele ia ser morto ali, oferecido ao deus pagão daqueles índios, o chefe da tribo pôde observar que aquele rei não tinha um dedo e mandou cessar o sacrifício naquele exato momento. Vem cá, você não é perfeito, eu só posso oferecer para o meu Deus aquilo que é perfeito, que é melhor. Soltar o rei e mandá-lo embora. E ele foi feliz para o palácio. Chegou no palácio, mandou libertar, tirar do calabouço o servo. Chamou o servo e contou a história para ele. E ele disse assim no final: Deus é bom, servo, realmente Deus é bom. Agora vem cá, por que eu coloquei você no calabouço? Ele disse assim: porque se eu tivesse ido com o Senhor, eu teria sido o jantar deles, o alimento deles. Deus é bom. As tempestades da vida muitas vezes não nos permitem ver essa qualidade, essa virtude de Deus. Mas isso não muda o fato que Deus é bom. Deus é sempre bom. Se não houvesse tempestade, não haveria arco-íris. Só existem aí o dom das lágrimas por causa da dor. É só quando nós estamos lá no fundo do vale que nós conseguimos enxergar a majestade dos montes. É só nas noites escuras da alma que nós conseguimos visualizar a beleza e o brilho das estrelas. E preste atenção, meu amado, minha amada, para mim encerrar, já convido o louvor aqui na frente, por gentileza, pode tomar posição. É muitas vezes que nós estamos no mais profundo nas nossas angústias que nós nos levantamos para as maiores conquistas da nossa vida, porque Deus é bom. E tempestade, circunstância diversa, é prova, é o instrumento de Deus para fortalecer a nossa fé, porque Ele jamais nos deixa, Ele jamais nos abandona, nós jamais precisamos nos apavorar, porque Ele jamais nos entrega a nossa própria sorte. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos nesse instante, nesse momento. O louvor pode tomar posição, por gentileza. Vamos estar aqui ministrando um louvor bem baixinho, bem tranquilo. Eu quero nessa manhã pedir para você não conversar, não se distrair. Você que está enfrentando uma tempestade na sua vida, eu quero pedir para você se colocar de pé. Vem aqui na frente nesse instante, nesse momento, eu quero orar com você, meu amado, minha amada. Talvez seja aí, como eu disse, uma enfermidade que surgiu lá no seio da família. Talvez, meu amado, minha amada, seja uma crise conjugal, familiar, um filho rebelde, eu não sei, enfim. Qual é o seu problema? Qual é a circunstância diversa? Qual é a prova que você está enfrentando nessa manhã? Não sei qual é a tempestade, mas o Deus que nós servimos, Ele dá a palavra e a tempestade cessa, a tempestade acaba. E nessa manhã, Ele também quer acalmar a tempestade aí que muitas vezes está dentro de nós, está assolando a nossa alma, é apreensão, é a depressão, é a ansiedade, o medo, a preocupação. Isso não provém de Deus. O louvor vai estar ministrando. A igreja, você que está aí sentado, não converse, por gentileza, não converse. Se você quiser, abra sua boca, comece a conversar com o papai nesse instante, nesse momento. Conte para ele as suas necessidades, conte para ele os seus projetos, os seus planos. Você que já veio aqui na frente, chega mais um pouquinho aqui, chegue mais um pouquinho na frente aqui. Nós vamos agora, eu quero estar orando com você e por você, meu amado, minha amada. Eu vou pedir algumas pessoas para estar me auxiliando nessa manhã. Quero pedir aí, não são as minhas mãos, não são as mãos desses pastores ou dessas pessoas, mas são as mãos de Deus que vão tocar você nessa manhã. Eu quero convidar aqui a pastora Gláucia, por gentileza, vem aqui me auxiliar. A missionária Ana Paula, vem aqui, missionária Ana Paula, por gentileza. Missionária Carminda, vem aqui nos auxiliar, por gentileza. Missionária Aldineia, por favor, vem aqui me auxiliar. Pastor Vantuil, pastor Gustavo, pastora Úrsula, pastora Cida. Amém? Não são as minhas mãos, mas são as mãos de Deus que vão tocar você.
nesse instante, nesse momento, esses homens e essas mulheres vão estar orando com você, por você, para que quando essa tempestade passar, você possa perceber que aquilo ali foi um canal, um instrumento, uma ferramenta de Deus, para fortalecer a sua vida, para trabalhar, para ensinar vocês lições preciosas. Aquela tempestade ali foi um instrumento poderoso e maravilhoso na vida dos apóstolos, dos discípulos. Por quê? Porque depois daquele evento, eles tiveram uma fé real, eles entenderam que Jesus é Senhor, Salvador e Libertador, que não há nenhum outro como Ele. Eles ficaram maravilhados. A igreja adorando, louvor ministrando nessa manhã. Deus de toda a criação, adorado entre os povos, grande é o teu poder, és perfeito em glória, os céus revelam tua grandeza e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos. Sobre toda a terra vem inundar, nos envolver com tua presença. Te adoramos, Altíssimo, te exaltamos, ó Cordeiro, tu és digno, tu és santo, Senhor. Tua glória enche o templo e minha vida por inteiro se completa ao ver tua majestade. Toda a criação, adorado entre os povos, grande é o teu poder, és perfeito em glória, os céus revelam tua grandeza e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos. Sobre toda a terra vem inundar, nos envolver com tua presença. Te adoramos, Altíssimo, te exaltamos, ó Cordeiro, tu és digno, tu és santo, Senhor. Sua
neste lugar, tua presença é real. Aqui 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 neste lugar, yes, tua presença é real. Aqui neste lugar, junto com os querubins cantamos santo. Junto com os querubins cantamos santo. Junto com os querubins cantamos santo. Santo é o Senhor. A presença é real. Quero convidar você a não se distrair. Quero orar pela igreja, quero orar pelas famílias agora, pelos lares representados, pelas almas que estão aqui. Convido você, só curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, soberano e santo, glorioso, majestoso, maravilhoso. Pai, com o ministro do Teu Evangelho e na autoridade que é no nome do Senhor Jesus, Pai. O nome que é santo, o nome que é maravilhoso. O nome diante do qual todos os joelhos se prostram e se prostrarão. Daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra. O único nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual nós possamos ser salvos. O nome do Senhor Jesus. Eu quero nessa manhã, Pai, repreender nessa vida, nesse lar, nessa casa, nessa família, todo o mal, toda obra contrária agora, toda obra maligna, toda obra diabólica, toda obra nas trevas, toda retaliação do inferno, todo ardido diabo, todo laço do passarinheiro, toda conspiração maligna, todo mal agora, contra essa vida, contra esse lar, contra essa casa, contra essa família, que seja desfeito, que seja cancelado, que seja anulado, que seja desmaterializado agora, no poder que há, no nome do Senhor Jesus Cristo. Opressão, depressão, angústia na alma, agora tristeza, desânimo, insatisfação, eu te amarro, eu te repreendo, eu te ordeno, saia dessa vida, saia desse lar agora, no poder que há, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, vem tocando aqui nessa manhã, Pai, vem restaurando, Senhor, meu Deus, meu Pai, em cada vida, a confiança, a certeza, Senhor, meu Deus, vem, Pai, aqui do Pai amado nessa manhã, multiplicando o vigor daquele e daquela que já não tem mais nenhum vigor. Enxuga dessa face toda lágrima, Pai, enche esse coração de convicção, traga a memória do teu filho e da tua filha, as bênçãos que ele e que ela já receberam, porque isso vai fortalecê-lo, vai, Senhor, meu Deus, meu Pai, consolá-lo. Pai, eu quero nessa manhã, Pai, no poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo, declarar: cessa a tempestade, aquieta-te mar, sim, cessa vento, e eu declaro isso no nome que é santo, no nome que é maravilhoso, o nome do nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor. Aplauda, glorifique e bendiga ao Senhor. Amém, amados? Existem alguns irmãos que estão previamente escalados para estarem nos auxiliando a servir a Santa Ceia do Senhor. Eu gostaria de convidar esses irmãos e essas irmãs, podem se apresentar, podem se perfilar aqui ao redor da mesa, tá bom? A Ceia do Senhor foi instituída por Jesus, tá bom? Na noite em que foi traído, simboliza Jesus no meio do seu povo, curando, salvando e libertando, amém? Bem-aventurados, felizes, muito felizes, aqueles que participam da Ceia do Senhor. Eu quero convidar você, abra sua Bíblia na primeira carta, a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo número 11. Nós vamos fazer uma leitura calma, tranquila, responsiva
a partir do versículo número 23. Primeira carta aos Coríntios, 11, 23. E aqueles e aquelas que puderem, em respeito, em reverência à palavra do Senhor, à medida que encontrarem o texto sugerido, citado, eu os convido a se colocar de pé. Amém? Primeira carta aos Coríntios 11. Observe a sua esquerda, a sua direita, se o seu irmão tem a Bíblia, tem a palavra do Senhor. Caso ele ou ela não tenha, se você puder, compartilhe com ele ou com ela a sua Bíblia. Vamos juntos fazer a leitura. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então essa é a Santa Ceia do Senhor, e não da Igreja Batista Vida Nova. E você está convidado a participar, a cear conosco neste domingo. Se você atender 2 quesitos. Primeiro quesito, tem que ser batizado nas águas. Segundo quesito, você leu comigo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Você tem que olhar para dentro de você. Você tem que olhar para a sua vida. Se você não está na prática do erro, de forma, meu amado, minha amada, aí, para você, evidente, clara, franca, objetiva. Então, se você atende esses 2 quesitos, não está na prática do erro, de forma consciente, você é batizado nas águas, você está convidado a participar da ceia. Você está nos visitando essa manhã, você está em comunhão com a sua igreja, também você está convidado a participar da ceia do Senhor. Eu quero convidar aqui a pastora Cida. Eu vou pedir à pastora Cida, por gentileza, que esteja orando e abençoando o elemento pão, que simboliza ali o corpo do nosso Senhor, que foi ali dilacerado naquela cruz por nós. Pai, sim, amado, santo, nós queremos, Senhor amado, te louvar, te agradecer por esse momento, Senhor, por todos os dias, pela salvação, pela vida eterna, pela oportunidade, Senhor, de podermos participar, ó Deus, dessa ceia, Senhor, tão maravilhosa, Senhor, que o Senhor nos ensinou, porque, ó Deus, quantos não têm esse privilégio, mas nós te agradecemos porque o Senhor nos salvou e nos deu essa oportunidade, Senhor. Muito obrigado, obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Esteja, Senhor, abençoando esse pão, ó Deus, e que a hora que nós nos alimentarmos, nós possamos, Senhor amado, lembrar de quão privilégio é, Senhor, quão privilégio é podermos, ó Deus, alimentar na Tua presença do pão da vida que é o próprio Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Quero convidar a pastora Úrsula para que esteja orando e abençoando o suco, que simboliza ali o sangue do nosso Senhor, que foi derramado ali naquela cruz por nós. Santo de Deus, Senhor Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de termos sido alcançados pela graça do Senhor. Nada que nós fazemos pode nos tornar merecedores dessa mesa, mas o Senhor fez tudo para que a gente estivesse aqui. Senhor, hoje, quando a gente se lembra desse momento, coloca no nosso coração um peso de gratidão, um peso de entendimento, Senhor, do preço dessa salvação. Abençoa, Senhor, esse suco de uva, cada um de nós que vamos participar. Ó Deus, e a Tua palavra fala que aquele que vem ao Senhor, de maneira nenhuma o Senhor lança fora. Senhor, nesse momento nós nos lembramos daqueles que já se assentaram nessa mesa e hoje, por algum motivo, não estão aqui. Então nós pedimos ao Senhor, Pai, alcança eles, traz de volta.
cada um deles. Senhor, e aqueles, ó Deus, com quem nós temos laço de sangue, nós não entendemos, mas é um amor incondicional também. Senhor, em nome de Jesus, alcança eles com a salvação, traz eles para essa mesa. Deus, em nome de Jesus, obrigado, ó Deus, por esse culto, por esse momento, que a gente possa ir para casa, Senhor, convencidos pelo Teu Espírito da importância desse momento. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Se você vai participar da ceia, eu gostaria que você, se pudesse, obviamente, permanecesse em pé, no seu assento, na sua cadeira. Se você não vai participar, pode se assentar, tá bom? O louvor vai estar ministrando. Independente de participar ou não participar, abra os seus lábios, abra a sua boca para louvar, para glorificar o único que é digno de receber louvor, nosso Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem servir os elementos. Dela um dia fugiu como emblema de vergonha e dor, mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar, desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. A palavra do Senhor, a Bíblia nos ensina que ao celebrarmos a ceia, ao participarmos da ceia, nós devemos aguardar uns pelos outros. Então, se durante a distribuição dos elementos você não foi servido, não foi servida, e você vai participar, eu gostaria que você se manifestasse agora. Fica a sua mão levantada, isso, bom? Fica a sua mão levantada, e que um obreiro, uma obreira possa estar se dirigindo até você. Mas alguém não foi servido, foi omitido durante a distribuição dos elementos? Então segure na sua mão o elemento pão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E na noite em que o nosso Senhor foi traído,
Jesus tomou do pão, Jesus o abençoou, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em vosso favor, façam isso sempre em memória de mim, assim diz o Senhor. Coma do alimento pão nesse instante. Semelhantemente, ao final daquela ceia, nosso Senhor Jesus tomou do cálice e disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança do meu sangue. Porque todas as vezes que vocês comem do pão e todas as vezes que vocês bebem do cálice, vocês anunciam a minha morte até que eu venha. Quero convidar você a beber do cálice do Senhor nesse instante. Porque todas as vezes que vocês comem do pão e todas as vezes que vocês bebem do cálice, vocês anunciam a minha morte até que eu venha. Maranata, vem logo Jesus, vem nos buscar, para ir para a glória, para ficar com o Senhor lá para sempre. E Ele está vindo, amados. Jesus está às portas. Isso aqui é só um ensaio daquilo que vai acontecer. Jesus vem na sua glória, acompanhado dos seus santos anjos, e aqueles que nos precederam vão encontrar com Jesus lá no céu. E nós, os que estivermos vivos, vamos receber um corpo glorificado. Vamos lá, vamos estar com o Senhor Jesus. Louve Ele, glorifique Ele, bendiga Ele. Abra os seus lábios agora. Eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Você pode dizer nessa manhã: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua paciência, obrigado pela tua providência, obrigado pelo teu infinito amor. Obrigado, Senhor. Amém? Mande um beijo para Jesus. Diga assim: Jesus, eu te amo. Glória a Deus, aleluia, amém? Então a Santa Amada Igreja já vai estar sendo despedida, tá bom? Eu quero só convidar aqui rapidamente os aniversariantes da semana. Eu sei que muita gente bonita, inteligente, cheirosa fez aniversário essa semana, então quero convidar você, vem aqui na frente, vamos orar por você, Melissa, né? Amém? Vamos orar por você. Na sequência, nós estaremos dispensando aí a igreja do Senhor. Então, deixa a vergonha de lado, timidez, inibição. Amém? Bom Paulo está aqui, presbítero Valber, amém? Glória a Deus. A irmã Alessandra, por favor, glória a Deus, tá bom? Nós vamos também estar orando por uma pessoa que está enferma, respectivamente a irmã do nosso sonoplasta, o irmão Everton. Como que é o nome dela? Marlise. Vamos orar pela Marlise também, amém? Quero lembrar você então, 6 horas da tarde, mais um culto em português, é o encerramento, fechamento do acampamento, preletor, pastor Marcelo Jamal, tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, soberano e santo, glorioso, maravilhoso. Pai, obrigado, Pai, pela vida dos teus filhos, o presbítero Valber, Senhor, meu Deus, meu Pai, o irmão Paulo, Pai querido, Pai amado, a Melissa, a irmã Alessandra, Senhor, meu Deus, meu Pai, a irmã Manuela, por mais esse ano de vida que o Senhor concedeu a eles e elas, Pai. Nós pedimos nesse dia, abre aí as portas, as comportas, as janelas do céu e derrama sobre eles uma chuva abundante de bênçãos. Torna, Senhor, meu Deus, meu Pai, os sonhos legítimos deles uma realidade para que o Senhor venha a ser glorificado e exaltado, Pai. Multiplica os anos de vida, que todos os aniversários deles venham ser sempre celebrados na tua casa, na tua presença, Pai. Ainda amamos ao Senhor pela Everlise, visita ela, põe as tuas mãos ali sobre ela, cura ela, sara ela, Senhor, meu Deus, meu Pai, restaura ela, levanta ele daquele leito ali, Pai. É o que nós clamamos, pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te sustente, que o Senhor te proteja, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto e te dê muita paz. Vão em paz, que o Senhor os abençoe. Cumprimento pelo menos um irmão, uma irmã, e diga para ele ou para ela: viva Cristo no seu coração. Jesus te ama e eu te amo em Cristo Jesus. Deus abençoe. E o levita Daniel,
pede aí para informar a igreja que ele ainda tem livros, tá bom? Então você que encomendou, os livros ali com o irmão Daniel, o irmão Daniel vai estar na recepção e tem livros aí do irmão Daniel à sua disposição. Deus abençoe.